Oremos ao Senhor neste momento. Que momento importante é o momento da oração. E eu quero lembrar daquele texto de Efésios 3:20. Por essa causa me ponho de joelho diante do Pai, para rogar em favor da igreja, dos salvos, para rogar em favor dos homens que precisam da graça de Deus. Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, capítulo 3:20, ele fala: por essa causa bendita, essa causa graciosa, grandiosa, eu me coloco de joelho. Quero fazer isso agora, em nome de Jesus, em seu favor. Certo? Deus o abençoe, Deus o guarde, que Deus o oriente, que Deus o Pai ouça a nossa oração. Aleluia. Meu Deus, poderoso Pai, soberano de Israel, Deus grandioso, oh Deus que cuida de todas as coisas, Tu és soberano, Tu és bondoso, Tu és perfeito, que nos ama em todo o tempo. Nessa hora agradeço pela oportunidade de orar pela igreja, de orar pelo Teu povo. Eu agradeço pela oportunidade de crer que o Senhor tudo pode, que o Senhor é meu Pai celestial, e diante do Senhor me coloco agora para agradecer em meu lugar pela salvação em Cristo, pelo perdão dos meus pecados, pelo privilégio de eu ser chamado para pastorear, para apacentar, para pregar, para orar, para servir no Teu reino. Muita gratidão pelo chamado que o Senhor operou na minha vida. E agora, Senhor, agradeço pelo dia, agradeço pela luz, agradeço pela paz, pelo sorriso das crianças, pelas flores que vicejam no jardim, pela música que é cantada para louvá-lo, para adorá-lo. Obrigado pela poesia que enaltece o sublime, o lúdico, a luz que enaltece a beleza da criação do Senhor. Obrigado pela igreja, pelos pastores, pelos obreiros. Obrigado pela minha parentela, pela minha família querida. Agradeço, Pai, porque o Senhor tem operado, o Senhor tem guardado, o Senhor tem abençoado o Teu povo, tem abençoado a minha vida. O Senhor tem guardado, o Senhor tem operado maravilhas, ó Deus. A Ti toda honra, toda glória, a Ti todo louvor. Neste momento de joelho, eu venho buscar a Tua face em favor da igreja, em favor do Teu povo, em favor, Pai, dos salvos, que sejam mais santos, mais puros, mais dignos, mais obedientes, mais dedicados e que sejam cheios do Espírito Santo. Que os salvos do Brasil, principalmente, e também do mundo inteiro, reconheçam como é importante orar e como é importante se encher do Espírito Santo. Se encher do Espírito Santo para realizar a obra de Deus, para realizar a obra do Senhor. E que nesta hora milhares sejam tomados pelo Teu poder. Oh, meu Deus, eu oro por todos que precisam da Tua ajuda. Há muita gente. Há milhões que estão doentes, que estão sofrendo na Ásia, na Europa, na América, na África, no Oriente Médio. E oro para aqueles que sofrem dores terríveis, que essa dor seja atenuada, que seja curada em nome de Jesus. Oh, meu Deus! Eu oro pela salvação de milhões que estão perdidos nas religiões pagãs, da idolatria, em religiões terríveis que desviam o homem do Senhor. Meu Deus, que o Espírito Santo possa convencer essas pessoas a aceitar a Jesus. E que as portas se abram para missões, que os missionários, começando comigo, no meu coração, na minha vida, sejam homens de oração, homens que vá e pregam que só Jesus cura, só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Usa-me, usa Teu povo, usa os salvos, usa os líderes das igrejas. Meu Deus, que haja salvação, que haja perdão, que haja libertação, que haja vitória, que haja redenção nos lares. Oh Deus, eu oro por aquela família, aquele lar que está sofrendo com o vício do alcoolismo, o vício das drogas, daquelas coisas erradas, terríveis, perversas, que viciam, que derrotam, que dividem famílias, que traz morte, que traz prisão, mas que agora mesmo, pelo Teu poder,
teu Espírito leve libertação para esses lares que sofrem com as drogas. Meu Deus, eu oro pelas crianças que estão hospitalizadas, que sejam curadas, que seja o sofrimento seja amenizado em nome de Jesus. As crianças que sofrem, eu oro também pelos idosos, os velhinhos, milhares que estão em casa de repousos, que estão em asilos, que estão esquecidos em algum canto, milhares deles. A família não visita, os parentes não vão, os filhos não vão, os avós, os netos nem lembram que tem muitas vezes seus avós ali nos asilos. Ah, meu Deus, mas o Senhor não esquece. O Senhor leva amparo, o Senhor leva paz, o Senhor leva vida, o Senhor leva esperança, o Senhor leva alegria, o Senhor leva cura. Eu oro pelos políticos, pelas autoridades brasileiras, muitas são corruptas, muitas delas são injustas, meu Pai. Que haja paz, que haja verdadeira justiça no Brasil. Oh, meu Deus, tira essa injustiça que condena inocentes, com condenações terríveis, com muitos anos de prisão para aquelas pessoas que não merecem. Eu oro pelas pessoas que sofrem por causa do roubo do INPS. Pai, funcionários, lideranças do INPS surrupiaram milhões e bilhões de reais indevidamente, ou seja, jamais poderiam ter feito qualquer cobrança, qualquer roubo, porque tudo é errado, tudo é condenado, tudo é contra a tua vontade. Meu Deus, que haja justiça nessa terra, que haja paz, que haja cura, que haja amor, que haja verdadeira democracia. Fala em democracia, mas só para um lado, só para uma corrente. A outra corrente está sendo massacrada, está sendo perseguida por causa da opinião de muitos, ó Pai. Não podem falar a opinião. Por isso eu peço que haja democracia verdadeira, que haja justiça, que haja governo bom e capaz. Usa, Pai. Usa cada obreiro, abençoa cada mãe neste momento, cada pai, que haja paz no lar, que a fome possa cessar, que haja alimento em cada casa, que haja amor, que haja ternura, que haja amizade, que haja alegria. Oh, Pai, obrigado que o Senhor tem guardado, o Senhor tem nos dado a oportunidade para pregar o Evangelho. Obrigado que o Senhor tem nos dado graça para dar aula também na escola Darcy Lopes. Oh, Deus, obrigado por eu poder pregar o Evangelho onde quer que eu sou convidado. Continue nos ajudando. Aceita minha gratidão, aceita meu louvor pela Igreja Batista no Jardim das Indústrias. Agradeço pela imagem, pelo pastor Marcos Davi, toda a equipe que trabalha com ele, e que eu seja um instrumento a mais de bênção, de paz, de alegria, e que eu seja um servo a trabalhar na tua seara. E eu oro agradecido por este momento, e eu peço então perdão, peço a tua ajuda, fortaleça-me, encha-me do Espírito Santo e sustenta teu povo, para que seja um povo fiel, abençoado, alegre, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor eterno de Deus Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com o povo de Deus hoje, em todo lugar, e até a volta gloriosa do Senhor para levar-nos para a glória eterna. Amém. Deus abençoe você, que essa oração chegue ao seu coração, que o Senhor nos ouça, que o nosso Pai poderoso, maravilhoso, o Abba Pai, o Paizinho, o Pai querido, ouça essa oração e sua vida seja abençoada, seja cheia do Espírito Santo, se você receba a visitação do Senhor nesta hora, e você seja curado, e seja avivado, e seja abençoado para a glória do Senhor. Aleluia. Amém. Receba o abraço do pastor Bonifácio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.